Graças e paz, irmãos. Prazer nesta noite trazer a palavra do Senhor. E minha gratidão a Deus pela vida da IBT, uma igreja realmente viva. Essa noite de 1º de janeiro, um dia bem cansativo para muitos de nós, mas nós estamos aqui. Deus nos trouxe aqui. E você também fez essa escolha de estar aqui. Então, acredito que Deus tem falado conosco através do testemunho, dos louvores, e agora por meio da sua palavra. Convido você a abrir comigo o livro de Romanos, capítulo 12, o verso 2. Romanos, capítulo 12, o verso 12. Romanos 12. Nós vamos fazer essa leitura no livro de Romanos. É um texto conhecido e eu quero compartilhar com você nessa noite. Vamos ler todos em uma só voz, nós vamos ler na leitura NAA, tá bom? Ali você tem na projeção. Agradeço a Deus pela equipe da mídia ali, nosso irmão Everton, Mateus e companhia, Ariel, Jonas, Arthur, bênção de Deus os meninos. Vamos ler todos em uma só voz? Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Oremos. Senhor, nós te agradecemos por essa porção, Pai, da Tua palavra, Deus. Deus, colocamos diante de Ti, Pai, que o Senhor nos use, que o Senhor fale aos nossos corações, e te agradecemos pelos Teus grandes feitos na vida da nossa igreja, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Provavelmente você já ouviu esta mensagem, essas diretrizes o apóstolo Paulo à igreja de Romanos. E por falar de diretrizes, provavelmente para esse 2025, você tem vocês podem ter tomado algumas decisões aí, de como será a sua vida em 2025, como vai ser regrada a sua vida, se você vai entrar para a academia, se você vai correr, se você vai comer menos, enfim, se você vai orar mais, se você vai ler a Bíblia, começando hoje. Vou ler a Bíblia toda esse ano, pastor. Então são diretrizes, ou você, esse ano, eu vou ser mais paciente. Esse ano, quem sabe, eu quero me dedicar mais à minha vida profissional, quero mudar, eu quero ir para galgar algo maior. Quem sabe, algumas diretrizes, e aí você precisa colocar isso em prática. E o apóstolo Paulo, do capítulo 12 ao capítulo 15, ele fala, depois dos 11 primeiros capítulos, ele está ali falando sobre o pecado, as consequências no mundo, a consequência na vida do homem, sobre a esperança em Cristo. Ele agora traz essa vida prática aí, do 12 ao 15. Irmãos, esses versículos estão inseridos aqui numa exortação, onde as recomendações que Paulo dá, onde o tema principal no capítulo 12, nós podemos dizer do 9 ao 21, vivem em harmonia uns com os outros. E o grande X na questão, nós vamos ver três diretrizes que o apóstolo Paulo dá para a nossa vida. E eu acredito que essas diretrizes, se você tomar como algo prático para a sua vida em 2025, fará a diferença. O mundo greco-romano, nos dias de Paulo, era um mundo sem esperança. Não tinha esperança. Era um mundo cheio de desespero. E o livro de Romanos é um livro também que fala sobre esperança. E neste momento em que você tem colocado a sua esperança? Hoje, muitos prefeitos e vereadores tomaram posse no Brasil. E muita gente está colocando a esperança nesse pessoal de dias melhores. Dias melhores. Você com certeza você desejou
e alguém desejou para você também que esse ano 2025 seja de paz, de saúde, de realizações. Essa é a nossa esperança. Nós estamos respirando isso nessas últimas 24 horas. A verdade é que 2025 é uma incerteza para mim e para você. Em quem nós temos colocado a nossa esperança? Então, 3 diretrizes para a vida do cristão nesse ano 2025. E a primeira diretriz, o texto nos diz, é: alegre-se na esperança. Você pode repetir isso comigo? A primeira diretriz é: alegre-se na esperança. Isso mesmo. A esperança, ela traz uma ideia de esperar. E eu acredito que aqui ninguém gosta de esperar. Ou a grande maioria. Você gosta de esperar? Provavelmente não. E esperar é uma coisa que nós, seres humanos, não assimilou muito bem. Nós não assimilamos. As coisas em nossa vida têm que ser para já. A visualização de um zap, você quer que o outro visualize o quê? Já. Se alguém ligar para você, você espera que atenda logo. Se sua internet está ruim, você já fica agoniado. Se o 3G, 4G, 5G não chega, você não tem mais aquela paciência. O almoço tem que ser para já. Quando a fome bate, o almoço tem que ser para já. Olha a hora. Enfim. Então as coisas têm que ser mais rápidas, sempre mais rápido, sempre mais rápido. E você já parou para pensar que isso desgasta? E muita gente tem perdido a esperança de dias melhores, porque tem posto a sua esperança em quem? Nos homens. E a esperança é um assunto que está na Bíblia de Gênesis e Apocalipse. No Antigo Testamento, o testemunho da esperança de Israel, ele deveria colocar em Deus. Deus era o objeto da esperança. No Salmo 71, 5 diz: Tu és a minha esperança. Jeremias orava e dizia: Ó Senhor, esperança de Israel. Não eram os reis que eram a esperança de Israel, não eram os profetas, era o Senhor que era a esperança. E Jeremias orava dessa maneira. No Salmo 31, 24 diz: Sejam fortes e que se revigore o coração de todos vocês que esperam no Senhor. A minha esperança em 2025 está no Senhor. A esperança na minha família está no Senhor. A esperança da IEBT para 2025 está no Senhor. Essa é uma diretriz que faz a diferença na sua vida. Faz a diferença. Em Isaías capítulo 51, verso 5 diz: Minha retidão logo virá, minha salvação está a caminho, o meu braço trará justiça às nações. Deus está dizendo isso. As ilhas esperarão em mim e aguardarão esperançosamente pelo meu braço. É o braço do Senhor que age por nós. Gênesis 49, 18 diz: Ó Senhor, eu espero a tua libertação. Não sei quem você está esperando para 2025, mas nesse dia primeiro, tem uma mudança de direção na minha e na sua vida. Nossa esperança deve estar no Senhor. Guarda essa palavra no seu coração. Sabe, você está esperando uma promoção, espere no Senhor. Você está esperando uma cura, espere no Senhor. Você está esperando algo na justiça, espere no Senhor. Observe essa mudança de direcionamento. É o Senhor. E o apóstolo Paulo está falando isso. Alegre-se na esperança. Alegre-se na esperança. No Novo Testamento, a palavra esperança não indica uma antecipação vaga. Eu estou esperando aquela que meio que não acredita. Não. No Novo Testamento, o objeto esperado não está no homem, está em Cristo. E naquilo que Ele é e preparou para mim e você. Veja que palavra preciosa em Romanos capítulo 5, verso 2. Veja o que diz. A igreja pode ler comigo? Romanos capítulo 5, o verso 2. Vamos ler todos em uma só voz? Pelo qual... e nos gloriamos na esperança da glória. Veja o verso 5. Ora, a esperança
não nos deixa, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Irmão, tinha algo muito importante no verso 2. Nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Quando Paulo está falando, alegre-se na esperança, ele não está dizendo alegre-se em mim, ou alegre-se no Império Romano, alegre-se no sacerdote, na esperança de que essas pessoas farão algo por você. Não, mas alegre-se porque vocês irão ver a glória do Senhor. Isso muda tudo em nossa vida. Romanos capítulo 13, o verso 23 diz que todos pecaram e destituídos estão o quê? Da glória de Deus. E essa esperança de Cristo veio morrer por nós e nos levar para Deus, nós vamos ver a glória do Senhor. Por isso que ele diz, nos gloriamos na glória do Senhor. Essa deve ser a esperança da igreja. Essa alegria na esperança em ver a glória de Deus, o qual nós fomos destituídos devido ao pecado. Romanos 8, 24, na primeira parte diz, porque na esperança fomos salvos. O crente tem esperança em Cristo. Nós estamos esperando por Ele. A vinda de Cristo é certa para a sua igreja. E nós estamos esperando este dia, meus irmãos. Ele disse, eu estou preparando algo para vocês. João capítulo 14, vocês não devem temer. E Cristo, Ele cumpre aquilo que Ele promete. Nós nascemos para uma esperança viva. 1 Pedro 1,3 diz, bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O homem carnal não entende do que nós estamos falando nessa noite, mas tem algo no coração do crente fiel, que ele não teme o que está por vir, porque a sua esperança está em Cristo e naquilo que Ele preparou. Gloriemo-nos na esperança de vermos a glória de Cristo, a glória de Deus. Essa é a alegria que Paulo está falando. Não é a alegria de um aumento de salário, não é a alegria de um remédio dar um jeito, não é a alegria do que um homem prometeu para você. É a alegria de ver e de estar na presença de Deus. Por isso que mesmo a igreja perseguida, ele diz, alegre-se na esperança. Quando você vê isso, as situações, as adversidades mudam, irmão. Mudam. Quanto à esperança no Novo Testamento, o centro está em Cristo. Não depende da nossa obra, mas sim da obra graciosa de Deus em Cristo. Colossenses 1, 23. Veja o que diz. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual Paulo, eu me tornei ministro. O Evangelho, as boas novas em Cristo Jesus, aquele que nos salvou, que deu a vida por mim e por você, que sofreu. Essa é a esperança do Evangelho, uma esperança viva, que homem nenhum pode nos roubar. Homem nenhum pode nos roubar essa esperança. Veja o que diz também Romanos capítulo 15, o verso 13. Romanos 15, 13. Leia comigo. Paulo novamente falando sobre esperança. Vamos ler? E o Deus da esperança encha vocês de toda... De onde vem essa esperança? No poder de quem? É diferente. É diferente. Imagina em Atos capítulo 7, Estevão sendo apedrejado. Não eram pedrinhas pequenas, não, eram pedras grandes que machucam. Quem já levou uma pedrada aqui sabe como dói. Mas ali o que ele viu, a glória de Deus. E perguntava, o que você está vendo, homem? Eu estou vendo os céus abertos.
E esses céus abertos precisam estar abertos dentro do meu e do seu coração, para enfrentarmos 2025. Nisso nós sentimos a alegria, essa alegria viva. Quando Paulo, ele aqui apontou seus olhos para Cristo, ele diz: alegre-se na esperança, que sua esperança em Cristo lhe traga renovo e alegria, vigor e paz. Veja qual é a primeira diretriz: alegre-se na esperança. Que o Espírito Santo guarde isso no seu coração e no meu. Nós vamos precisar. Segunda diretriz, veja o que ele diz: paciência na tribulação. Está lá no verso 12. A primeira é alegre-se na esperança. A segunda, pacientes na tribulação. A igreja pode ler comigo? Sejam pacientes na tribulação. Você precisava ouvir isso nessa noite. Seja paciente na tribulação. Seja paciente na tribulação. Quando essa palavra paciente, ela significa no original o seguinte: você precisa perseverar em meio à tribulação, ou seja, ser persistente, recusar-se parar. É isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo: no meio da tribulação, continue perseverando e confiando no Senhor. Não pare, continue se dedicando ao Senhor. É isso que Paulo está nos dizendo. De onde vem essa paciência para resistir, para recusar-se a parar nas aflições da vida? Vem de Cristo, do que Cristo fez por nós, na nossa esperança. Essas três diretrizes, elas estão totalmente ligadas. Paciência nas dificuldades é uma obra do Espírito Santo na vida do crente. Não tem remédio para você ter paciência, perseverar na tribulação, não tem. Isso é obra da tua intimidade com Deus, do Espírito Santo na nossa vida. Em 2 Coríntios capítulo 1, 4, Paulo fala dos sofrimentos que ele passou e que ele precisou perseverar e ter paciência. Veja o que diz a palavra do Senhor: é Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, diz o texto, 2 Coríntios 1,4, para que pela consolação de nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Em 2 Coríntios, capítulo 6, o verso 4 diz: pelo contrário, em tudo nos recomendamos a nós mesmos, como ministro de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias. Paulo sofreu tribulação. Sabe, pode ser que 2025 seja um ano de bastante tribulação na minha vida e na sua. E o que nós vamos fazer? Vamos parar? Vamos desanimar? Vamos sentir dor? Vamos. Vai doer? Vai. Mas você precisa perseverar. Lembre-se que a sua esperança está em Cristo. E diz mais o texto, em 1 Tessalonicenses capítulo 3, o verso 7, diz: sim, irmãos, por isso ficamos animados a respeito de vocês, pela fé que vocês têm, apesar de todas nossas necessidades e tribulação. Em Atos capítulo 14, o verso 22, Paulo estava junto com Barnabé, falando às igrejas, fortalecendo os irmãos. Veja o que ele diz: fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Paciência nas tribulações. Deus não vai abandonar você. Deus não vai. Salmo 46, 1. Deus é o nosso refúgio, socorro bem nas tribulações. Ele não vai ignorar. Mas não recue. Resista. Seja paciente. Alegre-se na esperança. E concluo com a terceira diretriz: persevere em oração.
Como vamos nos alegrar na esperança, perseverar em meio à tribulação, sem orar? Tem como? Não tem como. Não tem. Um dia cansativo, mas começamos muito bem. Começamos muito bem. Perseverando em oração. Perseverando naquele que pode mudar a nossa história. Você sabe que uma oração pode mudar tudo? Uma oração não é porque você falou desenrolado, não é por você não, mas é porque Ele ouve. E Deus pode mudar qualquer tipo de cenário. Essa é a fé viva no nosso coração. O que é impossível para nosso Deus? Nada. Quais serão as tuas diretrizes e prioridades? Alegre-se na esperança. Procure conhecer mais sobre Deus, intimidade com Deus. A tribulação, quando chegar, se você está passando, seja paciente. E como, pastor, tudo isso, como é que eu consigo? Perseverando em oração. O texto está como se ele estivesse dizendo, não pare de falar com Deus. Orai sem cessar. Não pare de falar com Deus. Não pare, não pare. Quando eu fui ver essa palavra, persevere em oração, Paulo ele está dizendo aqui algo, tipo assim, dedique-se à oração. Dedique-se. Seja devoto, ore com devoção. Ore de forma consciente, sabendo que Deus pode fazer, mudar qualquer quadro. Ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus. Em Mateus capítulo 21, verso 22 diz, e tudo quando perdides em oração, crendo, recebereis. Paulo está dizendo àquela igreja, não pare de orar. Não pare de orar, não pare. Devemos ser perseverantes a orar, pois é pela oração que trabalhamos e conquistamos vitória, irmão. Coloca no teu coração de ter mais intimidade com Deus, o teu lugarzinho de oração, se ajoelhar, procurar conhecer o Senhor, orar, sair de casa orar, chegar em casa orar, estiver andando orar, onde você estiver ali, esteja dialogando com Deus. Pede a Deus para tomar a frente das decisões. Pede ao Senhor. E Atos 1, capítulo 14 diz, todos estavam, estes perseveravam unânimes em oração, quando Jesus estava para subir aos céus. Colossenses capítulo 4, verso 2, Paulo está falando, continue a orar, vigiando em oração e com ações de graça. Situações podem vir neste ano de 2025, para você parar de perseverar em oração. Alguma situação pode até ser uma vida melhor. Melhora financeiramente, aparece mais amigo. Aí a tua agenda, talvez você não tenha mais nem tempo para falar com Deus. Você ia querer isso? Isso é um dilema, né? Às vezes é o mundo sufocando as amizades e outras prioridades e você parar de orar. Mas que Deus nos livre disso. Que a diretriz da IEBT continue sendo oração. A diretriz da sua vida seja a oração. Não tenha vergonha de apresentar qualquer assunto a Deus em oração, não. Deus se importa com aquilo que está dentro do seu coração. Deus se importa com você. 3 diretrizes para esse novo ano iniciando. Alegre-se na esperança. Seja paciente na tribulação. E oração, vamos continuar o que nós já estamos fazendo. E mais intimidade com Deus.